Sexta-feira 13, sem dúvidas, um dos filmes com maior número de bilheteria do gênero terror de todos os tempos. A ideia da produção era produzir apenas 4 filmes, terminaria em Sexta-feira 13, o capítulo final, mas devido ao sucesso enorme acerca de Jason, vários outros filmes ocorreram. No total de 12 filmes. Jason Voorhees. O nome Jason é uma combinação de Josh e Ian, os 2 filhos do roteirista Victor Miller. E o sobrenome foi inspirado em uma garota que o Miller havia conhecido na época da escola, e que tinha esse sobrenome. Ele acreditava que esse nome soaria bem assustador para o público. Jason tornou-se o principal antagônico de Sexta-feira 13, franquia de filmes que fizeram bastante sucesso nos anos 80 e 90. Isso porque inicialmente, os criadores não tinham essa intenção. Nem imaginavam o tamanho sucesso que Sexta-feira viria a alcançar, graças a esse vilão. O filme foi criado com o propósito de lucrarem com o Halloween. É uma história de terror ocorrido nos anos 80 e 90 e alguns nos anos iniciais de 2000. Ele nasceu em 13 de junho de 1946. Sua mãe, Pamela Sue Voorhees. Seu pai, Elias Voorhees. Jason nasceu prematuro. Em 13 de junho de 1946, por volta da meia-noite de uma sexta-feira 13. Sua mãe o teve muito nova, com cerca de 16 anos. O garoto é descrito como uma criança que tenha deficiência intelectual e que acaba sendo isolado socialmente por sua mãe. Inicialmente, Jason foi criado sendo como uma criança de aparência normal. Mas a produção do filme decidiu que ele seria uma pessoa deformada, para causar mais terror. Adulto, chegou a ter 1,96 metros de altura, pesando cerca de 115 kg. O que tornaria difícil achar um dublê que se encaixasse no perfil do personagem. Aos 11 anos, enquanto participava de um acampamento de Crystal Lake, sul da Califórnia, o jovem Jason se afogou em um lago. Todos acreditavam que ele havia morrido. Seu corpo nunca foi encontrado. Disse que esse afogamento é um dos motivos pela qual Jason comete os assassinatos. Vingança. Acreditava-se que o lago onde Jason havia morrido era amaldiçoado, pelo fato de ocorrer séries de assassinatos, sem solução. Sua mãe trabalhava como cozinheira do acampamento. E após saber do incidente, tomada pela dor da perda do filho, decidiu vingar-se pela sua perda, culpando principalmente os monitores do acampamento. Um casal que faziam sexo durante o acidente. Em suas vinganças, Pamela Voorhees assassinou 2 conselheiros do acampamento, e 7 dos monitores. Como vingança. Os pais de Jason se divorciam, não se sabe exatamente quando, mas acredita-se que tenha sido logo após o acidente do garoto. Elias, pai de Jason, casa-se com outra mulher e tem uma filha chamada Diana Kimble, meia-irmã de Jason. E mais tardar, em 1972, uma sobrinha de Jason nasce, chamada Jessica. No primeiro filme, a mãe de Jason era quem cometia os assassinatos. Jason só surgirá a partir do segundo filme da franquia. Pois curiosamente, como dito anteriormente, Jason não estava nos planos do roteirista Victor Miller. Mas ele aparece enquanto criança, ainda no primeiro filme, por 2 vezes. Na primeira vez, sua mãe o vê se afogando no lago, tendo uma crise de esquizofrenia. Na segunda vez, a única personagem que sobrevive ao massacre de Crystal Lake, tem um pesadelo com o Jason ainda jovem tentando afogá-la no lago, no final do filme, o que despertou o interesse do público por saber o que havia acontecido com o garoto.
Durante os atos de morte que Pamela cometia, uma das monitoras conseguiu decapitá-la, pondo fim às séries de vidas ceifadas. Acredita-se o fato de Jason ter avistado sua mãe morta, decapitada, o fato de tê-lo tornado o assassino cruel e impiedoso, matando todos que ousem cruzar seu caminho. Isso pode ser visto na nova versão de 2009. Jason vinga a morte de sua mãe, matando a sua assassina no segundo filme, a mesma mulher que havia sonhado com ele. Daí em diante, ele deseja matar todos os monitores e os habitantes locais. Mas ele dá uma pausa por pelo menos 5 anos. Durante esse intervalo, vivia em uma região de mata fechada se alimentando de animais silvestres da região. Ele só atacava as pessoas que porventura tentassem acampar nas suas proximidades. No começo, sua arma predileta era um facão imenso, que usava para tirar a vida daqueles que cruzassem seu caminho. Mas ao longo do tempo, devido à perda de seu armamento, passou a improvisar com o que encontrasse pela frente. Desde foice, martelo, machados, arpão etc. Uma das causas que o fazia matar suas vítimas, foi devido à sua infância traumática. Dizem que também pelo fato das atitudes consideradas imorais de suas vítimas. Uma curiosidade é que, Jason não atacava crianças. No primeiro filme em que ele surge, não costumava utilizar a famosa máscara de hóquei, ao invés disso, costumava utilizar uma sacola para cobrir-lhe a cabeça. A máscara de hóquei só passou a usar a partir do terceiro filme, quando tira de uma de suas vítimas. Ele utilizava a sacola para cobrir o rosto, pelo fato de sofrer bullying na infância. Em razão da hidrocefalia, que o deixou com o rosto deformado. Essa é a razão pela qual ele usa a máscara. Para esconder sua deformidade. Uma cena em específico, que ocorreu em um dos filmes, onde Jason mata um jovem chamado Rob, enquanto o mascarado ataca sua vítima com o seu famoso facão, o rapaz suplicava para que o assassino interrompesse os ataques, gritando desesperadamente: "Ele está me matando, me ajudem." Essa cena foi inspirada em um fato real, na qual Joseph Zito, diretor do quarto filme, o capítulo final, leu em um jornal. O personagem foi ao longo das franquias, interpretado por diversos atores e dublês. Às vezes, por mais de um dublê em apenas um filme. O mais famoso entre eles foi o Kanye Oder, tendo participado de 4 sequências de filmes. Ao longo das sequências de filmes, Jason foi mudando. Nos primeiros filmes, ele era mais fácil de ser derrotado. Mas ao longo do tempo, foi ganhando forças sobre-humanas e outros poderes que o tornaram praticamente imortal. Ele é conhecido por ser um dos personagens mais perigosos do cinema, tendo a maior contagem de mortes em comparações a outros vilões da categoria. Jason foi tornando-se a cada filme mais difícil ser morto, praticamente imortal. Ele acabou se tornando um monstro formidável e imparável, segundo o diretor Tom Coughlin. Mas tendo um ponto fraco, o lago de Crystal Lake, ele tem medo de água, pelo fato de ter se afogado quando criança, ficando indefeso se aprisionado no fundo do lago. Esse fato foi inspirado em histórias de vampiros. Os filmes foram: o primeiro filme, Sexta-feira 13, foi lançado em 1980. O segundo filme, Sexta-feira 13, parte 2, foi lançado em 1981. O terceiro filme, Sexta-feira 13, parte 3, foi lançado em 1982. O quarto filme, Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, e que deveria ter encerrado a sequência de filmes, foi lançado em 1984. O quinto filme, Sexta-feira 13,
Parte 5, Um Novo Começo, foi lançada em 1985. O sexto filme, Sexta-feira 13, Parte 6, Jason Vive, foi lançado em 1986. O sétimo filme, Sexta-feira 13, Parte 7, O Novo Sangue, foi lançado em 1988. O oitavo filme, Sexta-feira 13, Parte 8, Jason Toma Manhattan, foi lançado em 1989. O nono filme, Sexta-feira 13, Parte 9, Jason Vai para o Inferno, foi lançado em 1993. O décimo filme, Jason X, foi lançado em 2002. O 11º filme, Fred vs Jason, foi lançado em 2003. E por fim, Sexta-feira, dia 13, que foi lançado em 2009. Jason foi o primeiro personagem fictício a receber um prêmio pela MTV pelo conjunto da obra. Apareceu em listas sendo considerado o maior vilão do cinema de terror por fontes como Wizard, Rolling Stone e Empire. O personagem tornou-se tão famoso que empresas de brinquedos lançaram diferentes versões de bonecos com base nas versões do vilão. Ele é referenciado em filmes, games, programas de TV e músicas. Espero do fundo do coração que tenham gostado. Podem deixar críticas também, desde que sejam construtivas. Deixem seu joinha. Comentem e compartilhem o vídeo para ajudar o canal a crescer nessa plataforma. Um forte abraço. Conto com todos e até a próxima oportunidade.